Olá, queridos alquimistas. A gente vai começar estudando o livro do Paulo Coelho, O Alquimista. As principais lições ensinadas no livro O Alquimista, de Paulo Coelho. Eu vou procurar não dar tanto spoiler no livro, principalmente nesse livro do Paulo Coelho, porque é um livro de uma narrativa de estilo romance. Por quê? A gente fala que é um livro de romance, por quê? Porque ele é uma história, uma ficção, é um enredo, não significa que tenha romance dentro, né? Apesar de que tem um trechinho lá que tem um romance, mas não é o foco central. Então, quando a gente chama uma literatura de romance, não necessariamente é um relacionamento amoroso, mas um enredo que é de uma história, onde você acompanha a jornada de uma personagem principal que vai encontrando pessoas e vivenciando coisas. E esse livro do Paulo Coelho é assim, O Alquimista, é escrito no estilo literário de romance, de uma narrativa, contando a história de um rapaz, ele é espanhol, e sempre, eu não vou falar também o nome do rapaz, porque é uma surpresa para o leitor chegar no final do livro e descobrir o nome do rapaz. Então, durante toda a narrativa, o Paulo Coelho chama o rapaz, o rapaz. E a gente sabe que esse rapaz, que é o personagem principal do livro, apesar do livro ser chamado O Alquimista, o rapaz, que não é alquimista, pelo menos ainda no início da narrativa, ele é a personagem principal. Outra coisa que eu senti de falar, porque nem todo mundo sabe, é a personagem. A personagem é uma palavra, um termo que eu vou estar usando sempre aqui no Clube do Livro. Então, a personagem significa a personagem interpretada por tal sujeito no enredo. Então, é uma palavra feminina, mesmo que esteja se referindo a uma personagem masculina. Então, eu vou falar, a personagem do rapaz significa o personagem que é o rapaz. Então, a personagem do rapaz, porque é o português correto. E quando a gente não usa o português correto, sempre tem alguém que não gosta, né? Então, eu estou procurando me policiar mais nisso, de usar ao máximo possível a linguagem mais gramaticalmente adequada. Então, por isso eu vou sempre chamar de a personagem, mas estamos nos referindo do rapaz. Então, nesse livro, Paulo Coelho começa, ele não fala da vida dele. No iniciozinho ele fala um pouco, ali na abertura, no prefácio, ele fala um pouco da diferença desse livro, O Alquimista, para o livro O Mago, que é um livro que ele fez anterior, falando um pouco da história dele mesmo, do Paulo Coelho. Então, ele fala que esse livro ele é feito numa narrativa diferente, onde o Paulo Coelho não está lá, mas é uma história totalmente fictícia, cheia de verdades e lições. Eu comparei, aqui entrando um pouco com a interpretação da Mai, eu comparei esse livro, a narrativa, pelo menos o estilo literário, a narrativa envolvente do livro Alquimia. Ai, gente, estou emocionada. Realmente é muito entusiasmo. Estou seguindo o sonho da alma, né? Que é um termo que ele usa, que é um entusiasmo, a lenda pessoal. Vou falar dos termos que ele usa. Então, já pega um caderno e vai separando, como serão 12 livros. Então, nós estaremos juntos aqui no Clube do Livro por um ano. Então, cada mês um livro será estudado. As aulas, sim, vão ficar gravadas. Não vou conseguir fazer todas ao vivo, mas ao máximo que eu conseguir, vou fazer ao vivo, sempre no mesmo horário, no mesmo dia. Aí vocês me dizem, vocês que gostam de assistir às aulas ao vivo, me dizem se esse dia e esse horário tá bom, né? Nós estamos começando domingo, bem cedinho, 8 da manhã, mas a gente pode flexibilizar para começar às 9, que é o que eu estou querendo fazer no domingo que vem. Então, o clube está começando
e vamos ouvir muito quem está chegando até a gente colocar ali uma coisa que vai fluir para todo mundo. Lembrando que as aulas ficam gravadas e vai ter gente entrando no meio do ano, na metade do ano, sendo que a gente já estudou 6 livros, não tem problema, porque a pessoa pode utilizar as aulas gravadas e assistir de uma vez só. Por exemplo, em uma semana eu assisto as 4 aulas do livro do Paulo Coelho porque eu perdi. Aí você volta, assiste as aulas. Esse livro, ele é um livro de leitura muito rápida. Juro para vocês, gente, 3 dias você consegue ler ele. Claro, se você tiver disciplina e tempo. Mas você está lá indo, se você pega condução, está no ônibus, quem mora em São Paulo, que pega metrô, você pega e vai lendo, e eu digo para vocês, essa leitura, ela é envolvente, ela nos leva, ela nos prende, você quer saber o final. Outra dica que eu queria dar para vocês de acelerar os estudos, acelerar a leitura dos livros aqui do clube, é que você faça uma assinatura da Audible. Vale a pena, vale muito a pena, não é caro, eu acho que é uns 14 por mês, tem o plano anual, que você paga de uma vez e fica um ano usando, e aí você pode ir baixando os livros. Só cuidado quando você for usar a sua assinatura da Audible, se você for fazer, porque tem muito livro no YouTube também já narrado gratuitamente, né? Em geral, as editoras não permitem que faça isso, né, de pessoas narrarem os livros e botarem gratuitamente no YouTube por conta dos royalties do autor, da própria editora, né? Mas se você encontrar o livro na internet, você também pode ouvir, porque eu acho muito legal ouvir. E especialmente esse livro do Paulo Coelho na Audible, é onde eu ouço ele o tempo todo. É uma leitura profissional, inclusive é uma atriz, a Beth Goulart, uma atriz bem consagrada que faz a narração e ela faz perfeitamente bem. Uma delícia ouvir a voz dela, a entonação. Ela realmente é uma narradora perfeita ali no enredo do livro. E tem também uma música de fundo, tem efeitos sonoros. Então, por exemplo, chega um momento em que o rapaz, que é a personagem principal no enredo do Alquimista, o rapaz chega no local árabe lá, numa feira árabe. Aí a Beth Goulart vai narrando o livro, vai dizendo, e tinham muitos vendedores e tal, pessoas falando, e aí você ouve os efeitos sonoros, como se você é transportado, e todo o cenário vai se desenhando na sua mente. Claro que lendo o livro, você consegue ter também essa percepção, mas é algo que é muito rápido. Então, eu vou até mostrar aqui para vocês. O cuidado, né, para ter com a Audible é o seguinte, que, se eu não me engano, são só 12 livros por ano que você pode baixar para ler dentro do valor que você pagou. E eu não sabia disso, e eu saí baixando o livro que eu nem li tudo ainda, nem ouvi tudo, porque são livros mais longos e que não estavam dentro da minha grade de ensino, e aí eu dou prioridade para aquilo que eu sei que eu posso incluir nas minhas aulas, nos meus vídeos, né? E aí eu saí baixando, tem livro até que eu baixei que eu ainda não li, uns 3 ainda, que eu não ouvi, mas tá aqui, O Alquimista, na Audible. É gostoso demais, gente. Vou ver, eu não sei, acho que não vai dar para vocês ouvirem, porque o computador corta o que não é a voz, né? Pode ser que ele corte, mas é muito legal. E o livro todo, ele é em torno de 2 horas e meia, a leitura do livro todo, tá aqui, 2 horas e meia. Termina o põe de novo, termina o põe de novo. Uma delícia. Aí, o que eu faço? Isso me ajuda a ler muito rápido, né? Só que eu gosto também de ter o livro físico para fazer as anotações, né? Agora, morando no exterior, como eu tô, fica mais difícil ter livros em português. Aí, esse é um livro que, no momento, fisicamente ainda não tenho, mas vou encomendar para alguém trazer para mim do Brasil. Mas estou ouvindo, já ouvi, a perder de contas, a perder as contas, esse Audible, maravilhoso.
Aí aqui, ó, eu tenho outros, tenho da Esther Hicks, tem da Byron Katie, que é um que vai vir, ó. Aqui, ó, A Mind at Home with Itself. Esse aqui é em inglês, eu ouvi na Audible em inglês com a voz da Byron Katie, só que eu tenho ele também em português. Então, é um dos livros que a gente vai estudar no Clube do Livro, né? Ó, O Maior Segredo, eu ouvi em inglês também, The Greatest Secret, que é da Rhonda Byrne, a gente vai estudar ele no Clube do Livro também. Eu também tenho ele em português, porque eu li ele quando eu ainda estava no Brasil, e amei, tá todo marcado o meu livro. Aí trouxe, consegui trazer ele comigo para cá, e aí eu resolvi, mesmo já tendo lido em português a versão física, eu resolvi também pegar a versão em inglês narrada. Linda, 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 linda. Com música, a própria Rhonda Byrne falando, alguns mestres que são citados, as frases deles, eles fizeram participação especial na narração desse livro, como Rupert Spira, o Mudibaba, gosto demais, um monge. E aí tem do Eckhart Tolle, tem vários, ó, vários livros que eu fui baixando, tudo com... Tô até fazendo propaganda da Audible, não ganho nada com isso, tá, gente? Não tenho nenhum tipo de comissão com a Audible, eu apenas tenho muito interesse de facilitar a sua jornada de tempo. E o objetivo aqui do Clube do Livro é justamente esse, facilitar o seu entendimento e fazer você ganhar tempo para ser mais rápido o seu desenvolvimento com os livros, né? Então, separe, essa é uma coisa que você pode fazer, ouvir em áudio, que vai sendo mais rápido, mas não deixe de ter o livro físico para que você possa fazer anotações, marcações, porque tem muitas partes, por exemplo, esse do Paulo Coelho, eu ouço ele na Audible, né, na minha assinatura da Audible, só que tem tantos trechos que eu fiquei desesperada para passar o marca-texto, não tinha o físico. Então, o que é que eu fiz? Aqui vai outra dica para os estudantes. Separa um caderno. Já que você vai estar no Clube do Livro, você vai estudar 12 livros comigo ao longo de um ano, você pode separar uma matéria de cada... Um caderno com 12 matérias, por exemplo. Caderno com 12 matérias. Cada matéria é um livro. A primeira matéria vai ser O Alquimista, de Paulo Coelho. E aí você pode ir fazendo anotações. O que eu fiz foi fazer isso. Então, eu tenho um monte de anotações. Aí eu parava o áudio e eu transcrevia o ditado do que a narradora estava falando, né, do livro, e eu ia transcrevendo, eu digo, não posso perder esse trecho. Só que eu ouço direto, né, então, essas são as dicas para você aproveitar ao máximo aqui os seus estudos ao longo desse ano, aqui no Clube do Livro. E lembrando, esse é um primeiro ano do Clube do Livro. Vamos ver como vai ser, se vocês vão gostar, se vai fluir, que a gente pode fazer um segundo ano do Clube do Livro com mais 12 livros. Não adianta colocar muito livro, eu acho que um livro estudado por mês é o suficiente. O ideal é ler mais de um livro por mês, sim, só que lembra, não é a quantidade de livros que eu leio que me transforma, mas a qualidade da minha leitura. Eu estudo um livro, eu fico marinando nele, eu leio mais de uma vez um livro. Quando eu trago para vocês aqui um livro, tanto lá no canal quanto para os alunos, eu já li mais de uma vez. Então, se eu não comento do livro é porque eu nunca li, ou porque eu li e não gostei. Então, eu nem comento, não vou falar mal de nenhum livro. E se eu trago para vocês, pode ter certeza que eu já me familiarizei com aquele livro para eu poder falar dele com segurança, com autoridade, com local de fala de quem realmente se identifica. E esse livro do Paulo Coelho tem me acompanhado desde o conheci o livro, comecei a ler ele e estudar ele em novembro do ano passado, né? Então agora a gente já está em fevereiro, então tem aí uns 3, 4 meses que eu estou lendo o livro, fico na Audible, fico o tempo todo, terminou, começa de novo, terminou, começa de novo, e colocando em prática os princípios. A terceira dica aqui é para você colocar em prática, não é só entrar aqui e sair aqui, é levar com você ao longo do dia, ficar
pensando ao longo do dia nos ensinamentos do livro, sabe? Deixar que aquilo fique por um tempo marinando em você e começar a ver os princípios do livro e começar a comparar com a sua vida. Por exemplo, tem trechos em que a personagem, o rapaz, o espanhol, acontece coisas com ele que ele começa a perceber, poxa, mas quando eu estava com as minhas ovelhas, eu percebia que eu conseguia conversar com elas numa linguagem